Bom, tem informação importante chegando agora com a apuração de Luana Patriolino. Defesa de Daniel Vorcaro nega que empresário fará a delação premiada. A gente já vinha cantando essa bola aqui para vocês. A defesa já vinha falando que Daniel Vorcaro, vou até descer a foto dele aqui, ó, que a defesa dele já vinha falando que ele não faria uma delação premiada. É claro que ao longo do processo, ao longo das conversas, a depender de como seguirá esse processo no Supremo Tribunal Federal, o julgamento que acontece agora na próxima sexta-feira, tudo pode mudar, mas neste momento a defesa de Daniel Vorcaro nega a delação premiada do ex-banqueiro. Nos bastidores, havia a expectativa de que fosse firmado um acordo com a Polícia Federal ou com a Procuradoria-Geral da República no âmbito das investigações. Em nota, os advogados afirmaram que a ventilação dessa informação tem como objetivo prejudicar o exercício da defesa nesse momento sensível. O comunicado diz o seguinte: a defesa de Daniel Vorcaro declara que são inverídicas as notícias relacionadas à iniciativa de tratativas de delação premiada. Essa informação jamais partiu de qualquer dos advogados envolvidos no caso e sua divulgação tem o único objetivo de prejudicar o exercício da defesa nesse momento sensível. Bom, essa possibilidade de delação tem ganhado força desde a prisão do dono do Master, na terceira fase da Operação Compliance Zero, na semana passada. O Metrópolis apurou que as chances de acordo serão discutidas somente após a Polícia Federal extrair os dados de todos os telefones celulares apreendidos. Lembrando que Felipe, na última prisão agora do Daniel Vorcaro, outros 3 telefones celulares foram apreendidos. 5 inicialmente foram apreendidos, as informações haviam sido extraídas pela Polícia Federal. Foi quando foi quando enviaram aquelas primeiras informações para o Supremo Tribunal Federal que caíram no colo do presidente Edson Fachin sobre a ligação de Daniel Vorcaro com o ministro Dias Toffoli. Foram 5 celulares. Agora, nessa segunda prisão de Daniel Vorcaro, outros 3 aparelhos de celulares foram encontrados com ele. A produção pode me corrigir, mas se eu não me engano, cerca de 30% só, 30% ou 40% das informações dos telefones foram decodificadas ou foram recuperadas. Ou seja, você imagina os outros 70% ainda o que é que não tem. Então, se com 30% ele já foi preso, imagina com o restante das informações que contém nesses... Estão me dizendo que a informação é correta. 30% mesmo dos dados dos telefones, dos 8 telefones do Daniel Vorcaro foram periciados, os outros 70% ainda não foram periciados, ou seja, é muita informação, é muita água para rolar ainda no caso Daniel Vorcaro. E realmente a delação premiada ou colaboração premiada, ela só acontece se for benéfica para Daniel Vorcaro. Até porque para Daniel Vorcaro fazer uma colaboração premiada, não é, Felipe? Ele vai ter que jogar no fogo gente maior que ele no âmbito público e político. Exatamente, Neira. Você vê que a novela nem está no meio ainda, né? Você vê que as mensagens que foram compartilhadas com a imprensa e que o público teve acesso só corresponde a 30% das mensagens nos 8 celulares do Daniel Vorcaro, ou seja, tem mais de 70% ainda de informação, de diálogo que está por vir ainda, né? O que deixa a Brasília toda apreensiva em relação a quais são os outros diálogos que vão ser públicos, né? Então, por isso que eu não vejo outra alternativa ao Daniel Vorcaro, né, que não seja, né, a confiança no sistema, no establishment, né, já que tem muita gente graúda, né, envolvida, que não seja a delação premiada para poder atenuar um pouco a sua pena, né? E eu entendo, Neila, que a delação premiada nesse caso do Daniel Vorcaro é algo que a sociedade precisaria saber mesmo, né? Eu volto a repetir o que eu venho falando sempre aqui, né? O Brasil precisa, né, entender como é que funciona essa teia de poder, né, em que o poder econômico se imbui do poder político, o poder político acaba sendo cooptado pelo poder econômico, né, essa política do submundo, né, política com P minúsculo. Né? O Brasil precisa saber como é que funciona essa república, como é que funciona a engrenagem da república, a engrenagem das instituições, né?
o porquê que tem ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido, né, mesmo indiretamente no caso do Daniel Worcaro, e aqui vou ser bem cuidadoso no que eu colocar, né, bem indiretamente, né, envolvendo o caso do Daniel Worcaro, né, porque a gente precisa mudar a República, a gente precisa mudar o Brasil. Para mudar o Brasil, nós temos que entender essas relações todas, né? Então, o Daniel Worcaro teria muito que contribuir, né, em fazer delação premiada, né, e mostrar, né, para a sociedade, mostrar para a justiça, né, exatamente como é que funciona essa engrenagem, né, política, econômica, que infelizmente atrasa o Brasil cada vez mais, né? Eu não vejo outra possibilidade de Daniel Worcaro, sendo bem sincero, né, que não seja de delação premiada, ou ele está tão seguro de si que acha que, como diz o Michel Temer, né, vamos resolver tudo isso aí, né? Ou seja, vai resolver de alguma forma por meio dos poderes constituídos, das instituições, do establishment, já que está todo mundo envolvido dentro desse caldeirão que é o Banco Master e é o Daniel Worcaro, né? E a defesa tem um ponto, né? A defesa, normalmente, Neila, o advogado do início, né, que cuida da estratégia de defesa, não é o mesmo advogado que faz delação premiada, né? Por quê? Porque são estratégias completamente diferentes, né? Entre você defender no Supremo Tribunal Federal, defender na Justiça, ele por meio dos processos ordinários, ou uma segunda pessoa que vem, né, e tenta negociar com a Polícia Federal e com a Justiça uma delação premiada, né? Então, é outra estratégia, né? Então, normalmente, né, caso o Daniel Worcaro faça delação premiada, a equipe jurídica deve sair e deve ser ocupada por outra equipe jurídica que possa negociar de forma mais direta e eficiente com a Polícia Federal e com a Justiça uma delação premiada, né? E é bom lembrar que se o Daniel Worcaro for realmente o pico, né, dessa engrenagem de corrupção institucional, corrupção econômica, né, o limite da positividade da delação premiada é muito menor, né? Ele teria que realmente apresentar provas contundentes que envolvessem outras autoridades públicas e empresários, empreendedores, para poder, de certa forma, ter uma vantagem muito maior do que uma pessoa que está abaixo da cadeia alimentar teria, caso fizesse delação premiada. Uma matéria nova aqui, que a matéria que havia saído sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin não explicava os motivos da decisão dele sobre a CPI do Banco Master. Já a nova matéria diz que Zanin explica que falta provas sobre a omissão de Hugo Mota. Então, o ministro do Supremo alegou falta de provas que confirmem a omissão do presidente da Câmara, Hugo Mota, ao não criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a relação do Banco Master com o Banco de Brasília. Hoje, o magistrado negou um mandado de segurança que pedia para obrigar a Câmara a instalar a CPI. Na decisão, Zanin diz que o pedido apresenta deficiência de provas pré-constituídas que demonstrassem uma omissão real ou resistência injustificada da autoridade. Em casos dessa natureza, ele diz: já decidi que o impetrante, ao afirmar ato omissivo contra o presidente da Casa Legislativa, deve trazer prova pré-constituída e inequívoca da omissão inconstitucional imputada à autoridade pública. Na decisão, o magistrado diz que a solicitação atribuiu indevida omissão ao presidente da Câmara. Enfim, ele continua explicando que não tem motivos para questionar omissão do presidente Hugo Mota. Ou seja, Hugo Mota não foi omisso ao deixar de abrir a CPI para investigar o Banco Master. A gente vai falar a mesma coisa de sempre, assim, a mesma ladainha. Na Câmara existe, sim, a tal da fila das CPIs. É uma fila grande, é, sim, uma fila extensa. É claro, dá para furar a fila com um mandado de segurança, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Cristiano Zanin não quis furar a fila. Ou seja, ficou fácil para o presidente da Casa, Hugo Mota, deixar de falar sobre esse assunto dentro da Câmara dos Deputados. Fato é, Felipe, que a gente estava falando agora. Para Daniel Worcaro fazer uma delação, uma colaboração premiada, ele vai ter que colocar nomes importantes no fogo. Esses nomes importantes, eles vão de empresários a parlamentares, a políticos, que vão do executivo ao legislativo. Do judiciário a gente já sabe. A gente já viu a participação de ministros do Supremo, o envolvimento de ministros do Supremo
E já vimos aí contatos, envolvimento nem tanto, mas já vimos contato de parlamentares com Daniel Worcaro. Então, se ele abrir a boca, a gente vai entender quem é que está envolvido também no escândalo do Banco Master. Então, é melhor para Hugo Mota e é melhor para Davi Alcolumbre que isso fique ali morno, nos panos quentes. Davi Alcolumbre sequer fala sobre esse assunto. E há bastante tempo, ele nem falava sobre isso. Assim como o presidente Lula sequer falava sobre esse assunto. E só falou quando a grande imprensa descobriu que houve um encontro entre os dois lá no final de 2024. E ontem, Felipe, eu ainda questionei a Andresa aqui sobre isso. Andresa Matais. Eu falei, Andresa, o encontro do presidente Lula com o Daniel Worcaro no Palácio do Planalto, que não estava na agenda oficial, aconteceu em dezembro de 2024. Em dezembro de 2024, ninguém falava de Banco Master, ninguém falava de investigação do Banco Master e ninguém falava de venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Não falava-se nada sobre isso. E o presidente da República já sabia que existia uma investigação dentro do Banco Central contra o Banco Master. E é incrível como ele já sabia disso, ou seja, se o presidente da República já sabia, o Banco Central já sabia, o ministro da Fazenda também já sabia. Todos já sabiam o que estava acontecendo e o Banco de Brasília não sabia. Ficamos sabendo agora só quando a bomba explodiu, ou seja, Felipe, todos já sabiam. Todos já sabiam que o Banco Master estava sendo investigado dentro do Banco Central, inclusive o presidente Lula, em dezembro de 2024. Foi quando eles se encontraram, lá atrás. Nira, tem tanto caso tem tanta pergunta sem resposta nesse caso do Banco Master, né? Mas você vê em relação ao Zanin, você vê que ele saiu pela tangente, né? Ele achou uma formalidade, né, para poder indeferir o mandato de segurança, porque ele não poderia falar que não tem fato determinado, que não tem prazo certo e que não teve um terço, né, das assinaturas da CPI. Então, o que ele fez? Não foi comprovado a omissão do Mota. A partir do momento que ele não instaura um instrumento que é automático se você atingir os 3 requisitos constitucionais, ele está sendo omisso, né? Mas o Zanin resolveu partir, né, pela tangente, né, e pegar uma formalidade para indeferir o mandato de segurança do Banco Master, né? O que mostra claramente que as instituições, né, não estão querendo, né, investigar e ir a fundo em relação ao Banco Master. Mas a CPI seria muito bem-vinda agora para catalisar as investigações da Polícia Federal e, mais do que isso, né, para ter o controle social sobre as investigações também. Até porque a população não consegue ficar na porta da Polícia Federal pedindo mais eficiência nas investigações ou pedindo acesso à documentação, mas consegue cobrar dos seus parlamentares, né, uma rigidez, uma tecnicidade, uma celeridade nas investigações relacionadas ao Banco Master, e isso ajudaria, sem sombra de dúvida, a Polícia Federal a agir de forma mais séria em relação à documentação, em relação ao processo do Banco Master e do Daniel Worcaro. Então, o Zanin saiu pela tangente, né? Então, nesse caso específico, né, ele não contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e nem a Constituição Federal, né? Ele arrumou uma forma de indeferir formalmente, né, por conta de forma, né, não por conta de conteúdo, o mandato de segurança, né? Uma forma, na minha opinião, covarde de não enfrentar a situação. E você colocou um ponto aqui também que é outro ponto, né? Você vê que a questão do Banco Master é uma questão realmente tenebrosa, né? Você vê que o Lula, quando deu entrevista falando que recebeu o Daniel Worcaro para uma reunião junto com o Guido Mantega, e essa reunião não estava, né, na agenda oficial do governo, ele falou que o tema foi a fiscalização e investigação do Banco Master. Isso em 2024. Ou seja, ou o Lula sabia que já estava tendo processo em 2024 sobre o Banco Master, que a gente só soube em 2025 e 2026, né, final de 2025, na verdade, ou ele está mentindo sobre o teor da reunião. A verdade é essa. Ou seja, quanto mais você vê os esclarecimentos das autoridades que estão envolvidas, mesmo diretamente em relação ao Banco Master, mais dúvidas ficam. Ninguém consegue esclarecer absolutamente nada em relação a esse caso nefasto da nossa República. Muito bem, já a gente volta nesse assunto.